Diz assim, ó, o versículo 1 do capítulo 3. Então, 26ª mensagem, Neemias capítulo 3. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram. Aqui vai chamar de porta do gado. Esse gado aqui, irmãos, é ovelha, tá? Porta das ovelhas. Mostra a tradução melhor. Então, a porta do gado, eles edificaram. A qual eles fizeram o quê? Eles edificaram a porta e eles consagraram. E o que mais? Levantaram suas portas. Então tinha a porta principal e tinha outras portas para dentro, né? Para dividir o gado ali, para dividir as ovelhas. E até a torre de Meá consagraram. E até a torre de Ananel. Então aqui termina o versículo 1. Então olha só, irmãos. A porta do gado, ou a porta das ovelhas. O que há de diferente dessa porta para as outras, vocês perceberam quem foi que edificou essa porta? Vocês notaram no começo? Quem foi que edificou? Põe aí no comecinho. Levantou-se Eliasibe, o quê? Sumo sacerdote, e com ele seus irmãos, os sacerdotes. Por que essa porta foram os sacerdotes chefiados pelo sumo sacerdote? Depois nós vamos ver, ó, a porta do peixe, a outra porta, a porta velha, são 9 portas que tem ali. Depois nós vamos ver. Mas a porta das ovelhas, quem consagrou foi o sumo sacerdote, irmão. Quem consagrou foi o sumo sacerdote com seus irmãos, os sacerdotes. Por que essa porta foi construída por eles e foi consagrada por eles? Porque era a porta das ovelhas, irmão. E a porta das ovelhas, ela é uma porta de salvação. Só as ovelhas entram, né? Não entra outro tipo de animal. Só as ovelhas. Eu anotei aqui, e aí vou dar esse trecho para vocês, e durante a semana o restante tem muita coisa que eu anotei. Eu anotei aqui assim, ó, da porta das ovelhas. Nesse mesmo lugar, Jesus curou o paralítico. Vocês lembram do tanque de Betesda? Vamos fazer uma leitura rápida. Eu vou ler isso e explicar no próximo culto, mas só uma leitura rápida. João capítulo 5. João 5. Eu vou explicar uma coisa para vocês assim muito importante e por que era consagrada. João capítulo 5. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, há em Jerusalém, próximo a quê, irmãos? É a mesma porta, tá? A porta das ovelhas. Um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o quê? Pode parar aqui, ó, que senão aí vai ficar muito assunto. Essa porta das ovelhas, onde tinha o tanque de Betesda, o que aconteceu ali? Vocês lembram que o sumo sacerdote e os sacerdotes consagraram ao Senhor, para que por ali passassem as ovelhas. Eu fiz um levantamento sobre isso, histórico. Por que eles chamavam de porta das ovelhas? Aí, por causa de João 5, também dá para entender bem. A tradição diz
que eles lavavam as ovelhas ali, as ovelhas que seriam levadas para o templo, que era pertinho, a 200 metros, mais ou menos 300 dali, estava em Jerusalém, né? Para que elas fossem sacrificadas a Deus. Por isso que era consagrada. Tudo que passava ali era consagrado. Só que o poço lá era muito fundo. O pessoal entrava na parte rasa ali, ficava esperando, mas ele tinha 13 metros, 15, às vezes mais até. Então não dá para imaginar muito você lavando ovelha num poço tão fundo. Então o que acredita? Eu estava vendo isso. Na tradição diz que eles levavam as ovelhas, mas eles não mergulhavam na água. Mas eles tiravam a água e lavavam, que eu acho até que é o mais provável, né? E lavavam as ovelhas e aí levava para o templo para poder sacrificar. O que aconteceu nesse mesmo lugar? Que nós vimos aqui que ele era consagrado a quem? Ao Senhor. No período bizantino, né, que é o começo da era cristã, o que fizeram os romanos, né? Sempre envolvidos com idolatria e com coisas pagãs. Ali eles fizeram uma coisa que aqui em João 5 nós percebemos. Eles consagraram aquele lugar ao Deus Aclépsio, que eles chamavam de Deus da cura. O que faziam os romanos? As pessoas que tinham enfermidades, elas iam para lá e entravam nessa água com a ideia de que seriam curadas. E para quem que elas davam a glória? Para o Aclépsio. Mas essa porta era consagrada a quem? A Deus. Mas você entende, o pagão ímpio, ele consagrar uma coisa que é para Deus, ele tirar a glória de Deus e dá para outro. Então, os romanos que já tinham essa idolatria enraizada neles, eles tiram a glória que era de Deus e eles dão a glória para esse chamado Deus da cura. Os pagãos iam lá e entravam na água para ficar curados. Até aí tudo bem, sinceramente, porque idólatra, pagão, não enxerga um palmo na frente do nariz. Tem gente que anda de joelho quilômetros. A gente até entende, fala, a pessoa não tem entendimento, né? Qual que foi o problema? É que com o passar do tempo, vocês lembram que eu falei no comecinho sobre a narrativa, sobre a mentira falada muitas vezes, que ela pode começar a soar como se fosse verdade. Quem que começou a ir lá para receber cura? As ovelhas de Jesus, as ovelhas de Deus, os judeus. Eles começaram a ir lá para receber cura também. Aí Jesus subiu, e isso está exposto nesse texto. Eles começaram a subir lá para receber cura. Cura de quem? De um Deus estranho. Mais para frente, assim, um pouco desse período que eu falei para vocês do bizantino, e hoje lá, eu fui nesse local com a minha esposa, acho que ela vai até lembrar, lá tem uma igreja hoje, e com o passar dos séculos, que o Império Romano se converte, né, o imperador, e ele decreta o cristianismo como religião oficial, então daí para frente eles vão subindo degraus, tudo dentro da idolatria. Hoje lá é a igreja de Santa Ana.
A avó de Jesus, né? No caso, se Jesus tivesse mãe. E eles continuam dando a glória para outro, que não é Deus. Jesus chega nesse local. Irmãos, eu estou assim, falando tudo junto. Durante a semana eu vou falar separadinho, tá bom? É só para vocês entenderem. Vocês conseguiram entender isso, né, irmãos? Tá. Tudo bem. Na semana eu vou colocar tudo dentro do seu tempo certinho. Jesus chega lá. Tem aquela multidão de enfermos. E tinha um paralítico há 38 anos. Jesus fala para ele assim: queres ficar são? Irmão, as ovelhas de Jesus foram contaminadas naquela época, que eram judeus, e muitas estão contaminadas até hoje. O homem respondeu assim: eu não tenho homem algum que me lance na água. Ele estava falando de quê? Do Deus da cura, que eles tinham apregoado. Que só ficava curado quem entrasse na água. O que Jesus fez? Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Na semana eu vou ler esse trecho, vocês devem lembrar. O homem se levantou e andou. Jesus não mandou ele colocar nem o pé na água, irmão. Porque Jesus estava mostrando que ele é o Jeová Rafá. Ele é a porta consagrada. Semana eu vou falar bem detalhadinho para vocês isso. Na transmissão das 22 horas. Ele é a porta das ovelhas, de João 10:1 e 10:9. Ele falou: eu sou a porta. Aquele que por mim entrar, entrará, sairá e achará pastagem. E Jesus quebra ali essa tradição pagã. Só que depois, como eu falei para vocês, no período bizantino, vem a religião e estabelece de novo com o nome de santo. Jesus veio, rompeu, falou: agora as minhas ovelhas vão entrar. Aí quem deveria fazer o povo continuar na porta, coloca de novo a glória para outro Deus. Quando lá no Isaías 42, né, se eu não me engano, ele diz: eu sou o Senhor, a minha glória a outro eu não darei. Essa porta é consagrada ao Senhor, irmão. Você é ovelha de Jesus. Você entra por essa porta. Você não entra por outra. E a glória todinha é dada a Deus. Durante toda a semana eu vou falar sobre isso e falar sobre as outras portas. Amém, pessoal? Coloque a mão sobre o coração, uma breve oração. Nós vamos encerrar a 26ª mensagem. Pai, obrigado pela tua palavra que ouvimos aqui, recebemos. A porta foi consagrada pelo sumo sacerdote, pelos sacerdotes, e nós entramos por ela, Pai. Ó meu Deus, em nome de Jesus, abra os olhos do nosso entendimento e coração para que ninguém entre por outra porta. Porque dentro dessa porta que é Jesus, tem outras portas lindas de cura, de paz, de maravilhas, de milagres que o Senhor tem preparado para nós. Precisamos de outro além de ti, Senhor. É como diz a tua santa palavra, meu Pai. A tua glória, Senhor, a outro não será dada. Isaías 42:8. Obrigado, Senhor. Recebemos a bênção e damos glória a Deus em nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor. Vamos aplaudir o nome de Jesus bem forte para Ele.